Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael, autor do site Investidor Internacional, e hoje eu vou mostrar uma checklist de 9 pontos para investir em ações. Lembrando que este conteúdo tem finalidade informativa e educacional e não deve ser levado como recomendação de investimento. Então, o que é uma checklist de 9 pontos para investir em ações? Basicamente, são 9 pontos que você deve avaliar na empresa, ou no caso da ação, para ver se é uma boa compra ou não, tá? Então não existe uma fórmula mágica, né? Tirando aquela do Joel Greenblatt, que mostra exatamente quais são as ações que você deve comprar ou não. Essas checklists são úteis para ajudar na avaliação das ações, porque elas focam em alguns pontos que são bastante importantes em termos de saúde, crescimento e qualidade da empresa, tá? E evita que você esqueça de alguma coisa. Quando você estiver avaliando uma companhia ou uma ação para comprar, ela procura abranger uma série de fatores que são importantes. Então, você às vezes pode esquecer de avaliar algum ponto na empresa e ser pego de surpresa depois. Com uma checklist, não, você realmente vai avaliar ponto por ponto, né, vai fazer o seu dever de casa em avaliar a empresa por completo. Então, o primeiro item da checklist é ser um negócio fácil de entender. Então, durante muito tempo, né, o próprio Warren Buffett pregava esse tipo de conhecimento que você deveria entender o negócio de maneira simples, né? Não ser um negócio que seja muito complexo, né, da empresa ganhar dinheiro, mas sim algo que seja fácil de explicar, fácil de entender, né, saber exatamente como a empresa faz dinheiro. Então, você pega aí as empresas, principalmente as empresas mais antigas, né? Você pega aí Procter & Gamble, que são itens de uso pessoal, né? Você pega Johnson & Johnson, que são remédio, artigos de saúde. Você pega o Walmart, que é um supermercado, Costco também é um supermercado. Então, são empresas com negócios fáceis de entender. Não existe muita engenharia envolvida no modo como elas fazem dinheiro. É claro que cada uma vai ter a sua qualidade, a sua capacidade de fazer o serviço ao que se propõe. Mas ser um negócio que você consegue explicar, né, para uma criança de 5 anos em poucas palavras, ajuda muito a você estar investindo em algo que você entende. Tá? É claro que hoje em dia se tornou um pouco mais difícil, dado o número de empresas, principalmente no setor de tecnologia, para você ter realmente um conhecimento do que a empresa faz, né? Então, algumas empresas são um pouco mais difíceis de entender. Tá? Mas nada que, se você estudar a fundo, seja impossível de entender. Tá? Então, hoje o setor de software, por exemplo, ou de hardware, não é tão simples, né? Não são setores tão simples de entender como eram no passado essas outras empresas mais antigas que eu falei. Tá? De qualquer forma, é importante, né, você sempre entender o que a empresa faz, como ela ganha dinheiro, para você, né, justamente não ser pego de surpresa, você saber, essa empresa faz isso, ela ganha dinheiro assim assado. Então isso é o básico que você tem que saber antes de comprar qualquer tipo de ação. O segundo ponto é a integridade da administração. É um item que eu vejo pouca gente comentar. Eu vejo muita gente falando dos números em termos financeiros da empresa, do mercado, mas esquece que a empresa é tocada por pessoas. Então, você conhecer quem são o presidente, os diretores, né, quem são as principais pessoas envolvidas no negócio, isso é muito importante para você não ser pego de surpresa. No Brasil mesmo, a gente vê algumas empresas que são mal geridas, que passam os acionistas para trás, que usam a empresa com outra finalidade que não aquela do negócio principal. Então, você conhecer quem são os administradores, saber se eles seguem algum código moral, se seguem princípios como honestidade e transparência, é muito importante para você justamente não ser pego de surpresa com a empresa ou esses administradores usando a empresa com outra finalidade em detrimento dos acionistas. Então, é importante que a administração tenha respeito, né, não só pelos clientes, como pelos funcionários e pelos acionistas também, né, que eles sigam as melhores normas, os melhores princípios, né, para tocar a empresa direitinho e com respeito, né, a todos os envolvidos aí. Tá? Isso é realmente muito importante. O terceiro ponto é o domínio do segmento.
Então, você precisa conhecer o que a empresa faz e dentro daquele segmento ou setor onde ela atua, se a empresa é dominante, se ela é a empresa principal, a dona do melhor serviço, né, de um mercado relevante e a empresa mais elogiada e com maior qualidade. Então, você pega, por exemplo, hoje o Google, né, ela domina o segmento de pesquisa na internet. Ela domina a parte do smartphone, o sistema operacional do smartphone com Android. Então, o Facebook domina as redes sociais. Então, ele tem as redes sociais mais acessadas. Então, é importante você focar nas empresas, nas melhores empresas de cada segmento, né? Isso não quer dizer que a empresa não possa perder esse domínio. Tá? Mas é um fator importante que ela seja a empresa dominante. Então, a gente pega, por exemplo, a Netflix, é a maior empresa de streaming, tá? É a que tem mais usuários, foi a pioneira nesse segmento. Mas você pega hoje a Disney com o Disney Plus, ela conseguiu em 2 anos o que a Netflix demorou 10 anos para conquistar. Então não era um fosso competitivo tão forte, apesar da empresa ser realmente de excelência. Tá? No passado, a gente pode pegar também alguns exemplos como a Kodak, que era a empresa de filme fotográfico, e a Olivetti, que fazia as máquinas de escrever. Então é importante também que esse segmento não seja muito alvo de disrupção, seja um segmento com umas perspectivas boas, né, que seja um segmento perene da economia. Tá? Mas essa questão de domínio do segmento realmente muito importante. O quarto ponto da checklist é a capacidade de inovação. Então, o que é a capacidade de inovação? Justamente é a constância com que a empresa cria novos produtos, né, novas soluções, e que essas soluções sejam realmente um avanço em relação ao anterior e em relação aos produtos dos concorrentes. Então, um exemplo óbvio aqui é a NVIDIA. Então, a NVIDIA começou lá na década de 90 com placas gráficas, com chips gráficos, e ela foi sempre lançando novos produtos. Claro, nem sempre ela teve um passo assim, gigante na frente dos demais, mas ela sempre foi melhorando. E nesses últimos anos, aí, nessa última década principalmente, a empresa realmente deu um salto grande e, né, os seus produtos começaram a ocupar vários espaços em termos de data center, em termos de computador pessoal, em termos de aparelhos para inteligência artificial. Então, ela sempre teve essa questão de estar sempre um passo na frente, né? O produto dela sempre foi melhor do que o dos outros. Então, isso permitiu, mesmo a empresa no tamanho que está hoje, a crescer a receita de maneira muito expressiva. Então, uma empresa que, mesmo grande, ela cresce muito. Porque justamente os produtos dela são melhores. Então, quando alguém vai querer colocar um chip num data center, ou agora querendo colocar a automação veicular, os chips da NVIDIA têm um destaque aí. Então, ela está conquistando mais mercados, né? Quando você inova bem e cria novos produtos, você acaba conquistando um mercado muito maior do que aquele que era no começo, tá? Outra empresa que inova muito é a Apple. Então, ela está sempre lançando novos produtos, criando novos mercados, né? O iPhone foi um avanço gigante em relação aos outros smartphones. Depois ela criou o tablet, né? Depois ela criou o smartwatch, né, com o Apple Watch. Agora ela criou o chip M1, que realmente foi um passo muito grande, né, uma velocidade dele absurdamente maior do que os chips da Intel, que ocupavam os aparelhos da Apple, né, tanto agora o iMac, Mac Mini, o MacBook, né, esse chip M1 realmente ele dá um passo muito importante aí em termos de velocidade. Então você quer uma empresa que esteja sempre lançando produtos melhores, justamente para continuar crescendo, né, por muito tempo. O quinto ponto é o balanço seguro. O que é um balanço seguro? Primeiramente, o que é um balanço? O balanço, ao contrário do demonstrativo de resultados, que ele tem um período no qual a empresa faz receita, gera lucro, o balanço é um retrato da saúde financeira da empresa. Né? É ele que ajuda a empresa a sobreviver às crises. Né? Então, com essa última crise, deu para realmente separar o que é uma empresa de balanço seguro e uma que não tem um balanço seguro. O balanço forte, o que é um balanço forte?
É uma empresa que ela tem mais ativos do que passivos, uma empresa que tem baixo endividamento, uma empresa que tem alta capacidade de pagar sua dívida. É uma empresa que até pode perder receita, mas ela tem um balanço tão bom que ela suporta, né, justamente crises aí temporárias. Então, é uma empresa que não é qualquer crise ou qualquer acidente de percurso, vamos dizer assim, que vai prejudicar, que vai talvez levar até a empresa à falência, né? É uma empresa que suporta crise, suporta problemas, até de, às vezes, um concorrente começou a vender mais, ela deu uma piorada, mas ela tem um balanço tão bom que ela dá tempo dela se recuperar. Então, é esse tipo de empresa com balanço forte é o que você precisa. O sexto ponto é a alta lucratividade. Então, uma empresa com alta lucratividade, primeiro, é uma empresa que tem uma boa receita, que gera bons lucros. É uma empresa que tem margens altas. Então, lucratividade quer dizer margem líquida, margem bruta, margem EBITDA. Então, é uma empresa que ela gera receita e dessa receita sobra muito para lucro. Ela não gasta muito dinheiro para gerar essa receita. Então, dentro do que ela vende, uma boa parte dessa receita sobra como lucro, né? Porque tem empresas que às vezes recebem 100, vamos supor, cada 100 dólares de receita, vira lucro. Então, é uma empresa que opera ali no limite. Então, uma empresa que gera 100 de receita e sobra 70 de lucro, é uma empresa, né, que é muito lucrativa. Então, esse é um dado realmente bem importante que ajuda a empresa a sobreviver e a estar sempre lucrando mais. O sétimo ponto é a empresa ser pouco capital intensiva. Esse dado é bem importante porque justamente ele tem um pouco de relação com o anterior. Então, é uma empresa que necessita de pouco capital para se manter funcionando. Então, por exemplo, ela não precisa ficar construindo ou fazendo manutenção de grandes equipamentos. Por exemplo, pega uma petrolífera. A petrolífera é bastante capital intensiva, né? Ela tem poços de petróleo, tem às vezes estações, né, no mar. Então, é a empresa que gasta muito dinheiro para poder manter tudo isso. Tem muito funcionário. Então, esse tipo de empresa é siderúrgica, fábrica de automóveis. São empresas que precisam de muitos funcionários, precisam de muitos equipamentos, precisam estar sempre renovando equipamento, fazendo manutenção de equipamentos. Então, empresas altamente, né, que necessitam de muito capital para se manter ativa. Então, uma empresa pouco capital intensiva é justamente o oposto. Uma empresa que precisa ter menos funcionários, que gasta menos. Você pega, por exemplo, empresas de software hoje, ela precisa mais material humano e computadores. Às vezes a pessoa pode até programar de casa, às vezes a empresa não gasta nem com computador, o funcionário trabalha de casa e produz, né? Então, esse tipo de empresa tende a ser mais lucrativa e tende a ser mais interessante para investir, né? Porque ela também pode suportar mais crises, né? Ela não tem um custo fixo muito alto. Então, esse é um ponto importante a ser levado em conta aí dentro dessa lista. O oitavo ponto é o crescimento. Então, basicamente, quando você compra uma ação, você espera o quê? Que a empresa cresça, né? E que a ação valorize. E aqui o crescimento pode ser usado em uma série de fatores, né? Como o crescimento de mercado, crescimento de vendas, crescimento do lucro, crescimento das margens. Então, uma empresa que está sempre melhorando, né? Tanto em termos financeiros quanto em termos de mercado, costuma ser um bom investimento, porque a ação vai valorizar em conjunto com o crescimento da empresa. Então, se a gente pega, por exemplo, igual a NVIDIA, como eu falei, que além de ter uma capacidade de inovação muito grande, ela está sempre crescendo. Todo ano as vendas aumentam, o lucro aumenta junto e a ação valoriza junto. Agora, se a gente pega um setor, por exemplo, mais estagnado, como o setor de tabaco, né? Você pega a Philip Morris, que é uma empresa top de linha nesse segmento. Você vai perceber que nesses últimos 10 anos praticamente a receita não aumentou. Então, é um mercado estagnado, é a empresa que está estagnada. Por mais que seja altamente lucrativa, que distribua muito dividendo, ela não está crescendo, né? Então, você não quer isso. Você quer uma empresa que esteja em crescimento para a sua ação valorizar. Tá? Então, é importantíssimo você não só avaliar o crescimento passado, como ver as perspectivas de crescimento futuro.
O nono ponto é mais em relação ao investidor do que à empresa, que é você se manter no círculo de competência. Então, o Charlie Munger, que é muito adepto disso daqui, tem um pouco a ver com o primeiro item também, que é um negócio fácil de entender. Então, você precisa entender o seu círculo de competência, naquilo que você é capaz de fazer. Então, por exemplo, se você não tem competência em avaliar empresas de tecnologia ou empresas de chips, você não invista naquilo, né? Você procure entender os negócios primeiro antes de investir. Se você não entende, por exemplo, criptomoeda ou não entende opções, não mexa naquilo. Não mexa onde você não entende, né? Você vai acabar perdendo dinheiro. Você tem que descobrir, né? E no caso estudar, para ter uma vantagem, né? No caso, até uma vantagem competitiva, vamos dizer assim, em relação aos demais investidores, né? Descubra onde você é bom. O que você sabe mais. Às vezes tem até uma relação com a sua profissão. Então você pode até usar isso como uma vantagem na hora de avaliar uma empresa. Então é importante você manter um círculo de competência daquilo que você conhece e investir dentro desse círculo. Se você for querer mexer com investimentos que você não conhece, a chance de perder é muito grande. Então procure se manter dentro daquilo que você sabe e que você entende mais. Bom, então estes foram os 9 critérios aí dessa checklist. Claro, trata-se de um modelo simplificado de análise, né? E não exime você de usar outros critérios também, tá? É voltado principalmente para investidores não profissionais, tá? Serve tanto para você reavaliar as ações da sua carteira e para adicionar novas. Então, vamos supor, eu tô com a minha carteira de ações, vamos olhar aqui se o crescimento dela tá bom. Aí você olha lá, a empresa não cresce faz 5, 6, 7 anos. Aí você tem que repensar, eu realmente devo continuar investindo nessa ação, né? Ou realmente essa ação aqui faz uma coisa que realmente eu não entendo muito bem do que se trata ou como ela ganha dinheiro realmente. Então você precisa reavaliar se essa empresa, ou você estuda mais sobre ela, ou se essa empresa realmente merece estar ali, se você deve investir nela, tá? Se você seguir exatamente esses 9 critérios e todas as empresas, né, passarem por aí, no final você vai ter uma lista de ações de qualidade e de crescimento, que na verdade são as melhores empresas para investir. Então, quando você quer investir bem, em ações de qualidade e em ações de crescimento. Essas são as que costumam valorizar mais e que as pessoas costumam ganhar mais dinheiro investindo. E não custa lembrar, deixe o seu joinha se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado dos próximos. Deixe a sua opinião nos comentários e eu deixei algumas informações adicionais aí na descrição do vídeo. Um forte abraço.